Eu enterrei o corpo da minha irmã no quintal da casa de infância em Alfama, sob as laranjeiras que ela tanto amava, e assisti ao nascer do sol tingir de sangue o Tejo enquanto o banco que nos destruiu desmoronava em manchetes. Ninguém esperava que eu, o irmão fracassado, o perdedor que mendigava trocos, orquestrasse o colapso de um império financeiro com um clique de mouse e uma vingança fria como o Atlântico em inverno. E o pior? Eu ri pela primeira vez em anos, um riso seco e vazio, e quando nas ruas vazias de Lisboa, porque o ódio que ela plantou em mim floresceu num veneno que envenenou tudo ao nosso redor. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu subia as escadarias íngremes de Alfama, o suor escorrendo como lágrimas não choradas pela minha camisa poída. Eram daqueles dias de verão em que o ar parece sólido, carregado de cheiro a sardinha grelhada e fado distante, mas para mim, tudo isso era só ruído de fundo para a humilhação que me esperava. Eu havia marcado de encontrar a minha irmã, Ana, na casa dela, não, na mansão dela, agora, com vista para o Tejo que brilhava como um espelho quebrado. Ana, a dourada, a que escapou das garras da pobreza familiar enquanto eu afundava nela como areia movediça. Nós crescemos ali, naquela casa apertada no bairro alto, com o pai a beber vinho do Porto até cair e a mãe a costurar roupas alheias até os dedos sangrarem. Ana era a estrela, bonita, esperta, sempre com um sorriso que desarmava o mundo. Eu, o irmão mais novo, o sonhador que lia livros de economia escondido debaixo das escadas, sonhando com Wall Street enquanto limpava pratos em cafés baratos. Tu vais ser rico um dia, Manuel, ela dizia na infância, apertando a minha mão suja de carvão das laranjeiras. Mas as promessas evaporam como orvalho na calçada portuguesa. Agora, aos 35 anos, eu era um contador desempregado, vivendo num quarto alugado em Chelas, com dívidas que me sufocavam como o trânsito na segunda circular. O banco, o banco. O Banco Atlântico, com suas torres de vidro encheado, havia sido o nosso algoz familiar. O pai perdeu tudo num empréstimo predatório para investir num negócio de importação de azeite que nunca decolou. A mãe morreu de um ataque cardíaco aos 52, estressada com as cartas de cobrança que chegavam como moscas. E Ana? Ela subiu na vida casando com o herdeiro de uma cadeia de supermercados, mas não sem trair o nosso sangue. Ela trabalhava agora como executiva no mesmo banco que nos devorou, gerenciando contas de milionários enquanto eu contava moedas. Eu precisava de 100 euros. Só isso. Para pagar o aluguel atrasado e evitar a rua. É temporário, Ana. Eu prometo que devolvo, eu ensaiei no espelho rachado do meu quarto, praticando o tom humilde que ela esperava. Mas no fundo, eu sabia, pedir a ela era como implorar a um tubarão por um pedaço de carne. Ela abriu a porta da mansão com um copo de vinho branco na mão, o cabelo loiro solto como ondas do oceano, vestida num tailor que custava mais que o meu salário anual. Manuel. Entra, entra. O que te traz por cá num dia tão quente? O sorriso dela era perfeito, ensaiado, como os anúncios do banco que prometiam prosperidade para todos. Sentamo-nos na varanda, com o Tejo a serpenteando lá embaixo, barcos turísticos cortando a água como facas. Eu engoli em seco. Ana, eu. Estou numa maré baixa. Preciso de um empréstimo. 100 euros, só até ao fim do mês. Eu arranjo trabalho, tu sabes. Ela inclinou a cabeça, como se eu fosse uma criança a pedir um gelado. Então, o riso veio. Não um riso cruel, não de imediato, foi um riso leve, musical, como o fado que ela ouvia nos jantares chiques. 100 euros. Manuel, tu és como o pai, sempre a sonhar com esquemas fáceis. Lembras-te daquela vez que ele quis vender azeite para a China? 100 euros não resolvem nada. Tu precisas é de um plano de vida, não de esmolas. O riso dela ecoou, misturando-se ao burburinho distante da cidade. Eu senti o calor subir pelo pescoço, não do sol, mas de algo mais profundo, uma raiva que borbulhava como o vinho fermentando nas caves do Douro. És minha irmã, Ana. Família. Não é esmola, é ajuda. Ela pousou o copo, o rosto suavizando num fingimento de compaixão. Eu ajudo-te, sim. Vou falar com o meu chefe no banco. Talvez arranjem-te um estágio como porteiro ou algo assim. Mas 100 euros. Isso é ridículo. Vai, come qualquer coisa antes de ires. Ela chamou a empregada, uma mulher cabo-verdiana de olhos cansados, e pediu sandes de bacalhau. Eu recusei, o estômago apertado como um punho.
Saí dali com as mãos vazias, mas a cabeça cheia de veneno. Caminhei pelas ruas de Alfama, passando pelas tascas onde o pai bebia, pelas igrejas onde a mãe rezava por milagres que nunca vieram. 100 euros. Um riso. Como se a minha vida fosse uma piada de mau gosto. Naquela noite, no meu quarto escuro, com o som dos comboios na linha de Cascais a uivar como lobos, eu abri o laptop antigo, a única herança valiosa do pai, um Dell enferrujado que ele usava para estudar mercados. Eu não era só um perdedor, Ana. Eu era bom com números. Formado em informática pela Universidade de Lisboa, mas a crise de 2008 engoliu os empregos como o mar engole navios. Eu mexia em códigos por hobby, brincando com scripts em Python que rasparam dados de sites. Nada ilegal, só curiosidade. Mas naquela noite, o cursor piscava como um olho acusador. E se eu entrasse no teu mundo, pensei. O mundo do Banco Atlântico, com as suas firewalls frágeis e segredos enterrados em servidores. Pesquisei, brechas de segurança, leaks de dados. Havia rumores num fórum obscuro no Reddit, em português de Portugal, sobre uma vulnerabilidade no sistema de transferências do banco. Um whistleblower anónimo, provavelmente um programador despedido, partilhara um snippet de código. Só para estudo, dizia ele. Eu copiei, compilei, testei num ambiente virtual. Funcionou. Um túnel para o inferno financeiro. Mas não era só raiva. Era mais profundo. Lembrei-me da morte da mãe, o banco recusara-lhe o empréstimo médico, alegando riscos elevados. Ela morreu na cama, gemendo de dor, enquanto Ana enviava flores do Brasil onde estava de férias. E o pai? Suicídio, uma corda no sótão, depois de o banco apreender a casa. Ana herdara tudo, a mansão, o cargo, porque era a forte. Eu, o fraco, o que limpava a sujidade. Decidi, não 100 euros. Milhões. Não para mim, mas para queimar o império dela. Comecei devagar, criando uma conta fantasma num banco offshore em Chipre, alimentada por freelances falsos. Aprendi sobre cripto, blockchain, lavagem de dinheiro, não para enriquecer, mas para vingar. Cada linha de código era uma prece, cada teste uma confissão. Lisboa dormia, mas eu velava, o ecrã iluminando o meu rosto como um fantasma. Dias viraram semanas. Eu emagreci, os olhos fundos como as ruas de Alfama ao amanhecer. Ana ligou uma vez, estás bem, mano? Não respondeste à minha mensagem sobre o estágio. Ri-me sozinho. Estágio. Eu estava a construir uma bomba. O plano, infiltrar-me no sistema do banco via uma transferência interna mal protegida. Usar o cargo dela, ela era gerente de contas VIP, com acessos privilegiados. Eu precisava de credenciais. Espionei-a nas redes, LinkedIn, Instagram, stories de jantares em Belém. Um dia, vi, ela partilhara uma foto do ecrã do trabalho, borrado mas legível o suficiente para um engenheiro reverso como eu. Username, ana.silva@atlantico.pt. Password. Ela usava variações da data de nascimento da mãe, 1505-1972. Testei num simulador, entrou. O coração acelerou como o elétrico 28 subindo a colina. Eu estava dentro. Não para roubar, isso seria fácil demais. Para manipular. Transferências em cascata, loops infinitos que multiplicariam saldos até o sistema colapsar. Milhões em movimento, pânico nos servidores, o banco paralisado como um coração em paragem. Mas o ódio não era só dela. Era do sistema, o Portugal dos bancos que devoram os pobres enquanto os ricos brindam com Porto. Eu via as caras nos noticiários, famílias despejadas em Setúbal, jovens suicidas em Coimbra. Ana era o rosto disso tudo para mim. O riso dela ecoava no meu crânio como um mantra. Naquela noite chuvosa, com o Tejo inchado de água, eu iniciei o script. Adeus, irmã, sussurrei. O ecrã piscou, transferência iniciada. 100 euros. Eu ia dar-lhe milhões de dor de cabeça. A chuva caía em lençóis sobre Lisboa, transformando as ruas de empedrado em rios escorregadios, e eu sentia-me como um peixe fora de água, ofegante, vivo pela primeira vez em anos. O script corria no meu laptop, um verme digital rastejando pelas veias do Banco Atlântico, multiplicando transações como células cancerosas.
Eu havia programado para começar pequeno, transferências de 100 euros entre contas VIP, loops que se autorreplicavam, enchendo saldos até o limite de alarme. Nada que chamasse atenção imediata, mas o suficiente para plantar sementes de caos. Sentei-me à janela do meu quarto em Chelas, o prédio tremendo com o metro subterrâneo, e observei o progresso. Linhas de código verdejantes, saldo atual, 10.000 euros replicado em 50 contas. O meu coração batia no ritmo do teclado distante. Pensei em Ana, na mansão dela agora escura, ela provavelmente a beber um último copo antes de dormir, sonhando com promoções e viagens a Paris. Ela não sabia que o irmão, fracassado, havia virado o caçador. Mas a vingança não é linear, ela cava buracos na alma. Naquela madrugada, enquanto o script engolia dados, eu revivi memórias que doíam como feridas abertas. Lembrei-me do funeral da mãe, chuva igual a esta, o cemitério dos prazeres lotado de parentes falsos. Ana chegara de avião, bronzeada, com um vestido preto caro que contrastava com o meu fato alugado. Ela está em paz agora, dissera ela, apertando o meu ombro. Paz. O banco enviara a fatura do funeral para a nossa morada, 500 euros que ela pagou sem pestanejar, mas só depois de eu implorar. Não dramatizes, Manuel. É assim que funciona. E funcionava para ela. Aos 38 anos, Ana era a rainha do chiado, jantares no Time Out Market com executivos de fato e gravata, posts no Instagram sobre empoderamento feminino no setor financeiro. Eu via tudo, rolando o feed no telemóvel rachado, cada like uma facada. Ela havia cortado laços com os velhos amigos do bairro, trocando-os por golfe em Cascais e iates no Estoril. O pai. Ela raramente visitava a campa dele em Benfica. Ele escolheu o caminho dele, dizia ela. Escolheu. O banco o empurrara para o abismo. Eu parei o script por um momento, as mãos tremendo no rato. E se eu parasse? 100 euros era nada, o orgulho machucado curava com tempo. Mas o riso dela, aquele riso, ecoava mais alto que a chuva. Ridículo. Eu era ridículo para ela, como o pai, como a mãe. Não. O script recomeçou, agora com 1 milhão em circulação fictícia, contas inchando como balões prestes a rebentar. No dia seguinte, o sol rompeu as nuvens como uma promessa falsa, e eu saí para o mundo. Caminhei até à Baixa, passando pelo arco da Rua Augusta, onde turistas tiravam selfies ignorantes do abismo abaixo dos seus pés. Entrei num café anónimo, pedi um galão e abri o portátil disfarçado como um freelancer normal. Notícias, nada ainda. Mas nos fóruns, sussurros. Alguém notou delas no app do Atlântico. Transferências demorando horas. Rime baixinho, o café amargo na língua. Contactei um velho amigo, o João, um ecarético que trabalhava em cibersegurança para o governo. Encontrámo-nos no Jardim da Estrela, sob as sombras das árvores centenárias. Ele era magro, óculos tortos, sempre a fumar cigarros eletrónicos. Manuel, o que raio é isto? Ouvi rumores de uma brecha no Atlântico. Tu não estás metido nisso, pois não? Mentira fácil, só curiosidade. Imagina se alguém derrubasse o sistema. Seria o fim do mundo para os banqueiros. Ele riu, mas os olhos dele piscaram preocupação. Cuidado, mano. Esses tubarões mordem de volta. Lembra-te do caso do BES em 2014, gente perdeu tudo, suicídios em massa. Eu assenti, mas por dentro, o fogo ardia. O BES era o precursor, o Atlântico seria o apocalipse. Voltei para casa e acelerei o script. Agora, milhões reais, transferências para a minha conta offshore, disfarçadas como investimentos em cripto. Eu via o dinheiro fluir, 500 mil, 2 milhões, como o Tejo em cheia. Mas não era ganância, era justiça poética. Cada euro roubado era um eco do riso dela, multiplicado por 1000. À noite, sonhei com a mãe, ela de pé na cozinha, costurando, os olhos suplicantes. Não te tornes como eles, Manuel. Acordei suado, o portátil quente no colo. Ana ligou. Ei, irmão, o banco está com problemas técnicos. Clientes furiosos. Tu estás bem? A voz dela era tensa, pela primeira vez. Estou ótimo, respondi, a voz calma como o mar em maré baixa. E tu? Rindo ainda.
Ela hesitou. O quê? Não sejas parvo. Vai jantar amanhã. Precisamos falar. Desliguei, o coração martelando. Jantar. Era o meu convite para o centro da teia. No dia seguinte, cheguei à mansão com uma garrafa de vinho do Alentejo, barato, mas simbólico. Ela abriu a porta, o rosto pálido sob a maquilhagem. O banco está em pânico. Transferências paradas, saldos duplicados. O meu chefe acha que é um ataque cibernético. Serviu-me vinho, as mãos trêmulas. Tu percebes disto, Manuel? O que achas? Olhei-a nos olhos, aqueles olhos que outrora me consolavam nas noites de trovoada. Acho que o sistema está podre, Ana. Como o pai, como a mãe. 100 euros ridículos, mas milhões. Isso sim é poder. Ela franziu o sobrolho. Sempre dramático. Come, antes que arrefeça. Jantámos bacalhau à Brás, o favorito dela, mas o ar estava carregado como antes de uma tempestade no Cabo da Roca. Falei pouco, observei, o telemóvel dela vibrou incessantemente com alertas do banco. 10 milhões em discrepâncias, lia ela em voz baixa. Eu sorri por dentro. O script havia escalado, agora, lupos que afetavam contas corporativas, fornecedores paralisados, cheques devolvidos. Depois do jantar, ela desabafou, se isto não se resolver, perco o emprego. Tudo pelo que lutei. Lutei. Pensei nas noites que ela estudava enquanto eu cuidava da mãe doente. Tu sempre foste a forte, disse eu, a voz suave. Mas e se o fraco tiver o poder agora? Ela riu, de novo, aquele riso. Tu? O meu irmãozinho que nem 100 euros consegue gerir. O copo tremeu na minha mão. Levantei-me. Obrigado pelo jantar, Ana. Boa noite. Saí para a noite lisboeta, as luzes do Tejo piscando como códigos binários. No meu quarto, executei o próximo estágio, um vírus que se espalharia para filiais no Porto e Faro, congelando a ATMS, paralisando empréstimos. O banco pararia ao amanhecer. Mas o sono não veio. O ódio era um companheiro fiel, mas solitário. Eu via o rosto dela no escuro, não a executiva, mas a menina que partilhava reboçados comigo nas festas de São João. Tinha eu ido longe demais? Não. O script zumbia, caos nível 3 ativado. Milhões saíam, o império dela ruía. E eu? Eu renascia das cinzas, como fênix no céu de Lisboa. O amanhecer trouxe o caos como um ladrão na noite, e Lisboa acordou para um mundo em suspensão financeira. Eu via das notícias no meu telemóvel, encolhido na cama como um animal ferido, Banco Atlântico em crise, transferências bloqueadas, clientes em pânico. Imagens de filas intermináveis em Chiado, velhos com bengalas a praguejar contra as portas fechadas, jovens a filmar para o TikTok com hashtags Banco Ladrão. O Tejo parecia rir, ondas batendo contra os cais como palmas irónicas. Eu havia dormido mal, sonhos fragmentados de Ana a afogar-se em euros flutuantes, o pai a acenar de um barco fantasma. Acordei com uma mensagem dela, Manuel, o inferno desabou. Vem cá agora. Preciso da tua ajuda. Ajuda? O veneno no meu peito riu. Mas fui. Não por piedade, mas para ver o império dela desmoronar de perto. A mansão estava um caos, empregadas a correr, o marido dela, o Ricardo, um tipo pomposo de fato Armani, ao telefone a gritar com advogados em inglês quebrado. Ana estava na sala, o cabelo despenteado, olhos vermelhos de noite sem claro. Entra, Manuel. Isto é o fim. O sistema colapsou. Milhões evaporados, ações a cair 20% na Bolsa do Porto. Sentei-me no sofá de couro, o mesmo onde outrora sonhávamos com viagens à Madeira. Como? Perguntei, fingindo ignorância. Ela gesticulou para o laptop aberto, ecrãs cheios de erros vermelhos. Um vírus. Alguém infiltrou-se, replicou transações até o servidor fritar. O meu departamento é o mais afetado, contas VIP, as minhas. As dela. As que gerenciava com unhas pintadas e sorrisos falsos. Ricardo entrou, o rosto corado como vinho tinto. Quem diabos és tu? Apresentei-me como o irmão, o especialista em ti, que ela inventara na hora.
Ele bufou. Então arranja isto, caralho. Estamos falidos se não resolvermos. Ana tocou-me o braço, suplicante. Por favor, Manuel. Tu percebes de computadores. Olha para isto. Abri o laptop, finjas de analisar. O código meu piscava inocentemente, disfarçado como um erro de sistema. É mau, disse eu. Precisa de um reset total, mas isso apaga registros. Horas, talvez dias. Ela gemeu. Dias. O banco vai à falência. E eu? Perco tudo. Tudo, a mansão, os jantares, o status que comprara com a nossa dor familiar. Deixei-os a discutir, saí para o jardim. As laranjeiras sussurravam segredos, folhas molhadas da chuva noturna. Liguei para o João, está a acontecer. O Atlântico está paralisado. Ele xingou. Tu és louco, Manuel. Sai disto antes que te apanhem. A PJ está envolvida, cibercrime. Desliguei. A PJ. Polícia Judiciária. Eles caçavam fantasmas como eu, mas eu era fumo. Voltei para dentro, Ana sozinha agora, a chorar baixinho. Lembras-te da mãe? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Ela assentiu, limpando as lágrimas com um lenço de seda. Ela odiava aquele banco. Dizia que nos comiam vivos. E tu trabalhas para eles, respondi, a voz baixa. Ela ergueu os olhos, surpresa. Eu lutei para subir, Manuel. Para não acabar como ela. Como nós. Nós. Rime, amargo. Tu subiste e cortaste a escada. Quando pedi 100 euros, riste. Como se a minha vida fosse uma anedota. Ela curou. Era só preocupação. Tu precisas de ajuda real, não trocos. Trocos. A palavra acendeu o fogo. E isto? Isto é real. O teu mundo a ruir por causa de um fracassado. Ela piscou, confusa. O quê? Tu não. Mas o telemóvel dela tocou, o chefe, aos berros. Silva. És tu responsável? Demissão imediata. Ela largou o telefone, o rosto desintegrando-se. Abracei-a, pela primeira vez em anos, sentindo o tremor dela. Vai passar, menti. Mas por dentro, o script chamava, fase 4, exposição de dados. E-mails internos vazariam, corrupção, lavagem de dinheiro, os segredos sujos que eu descobri ao infiltrar-me. Saí dali ao meio-dia, o sol alto como um juiz impiedoso. Caminhei pelo Tejo, vento salgado limpando o suor. No meu quarto, executei ficheiros confidenciais para um site anónimo, Wikileaks português. Banco Atlântico, o lado negro. Horas depois, as primeiras leaks, subornos a políticos, empréstimos falsos para elites. O país explodiu, protestos em Rossio, #se acabou Atlântico. Ana ligou às 16 horas, Manuel, estás a ver as notícias? É um escândalo. Alguém nos sabotou. A voz dela quebrada, como vidro estilhaçado. Sim, disse eu. Alguém que perdeu tudo por causa de vocês. Silêncio. Tu sabias. Eu fiz. As palavras saíram como veneno doce. Ela gritou, por quê? Eu sou tua irmã. Porque riste. Porque traíste. Porque o suficiente é o suficiente. Desliguei, o quarto girando. O ódio me consumia, mas uma fenda aparecia, saudade da menina das laranjeiras. Não. O script zumbia, 50 milhões em movimento, a TMS cuspindo notas infinitas em Porto. O banco parava, filiais fechavam. Eu era o deus do caos, mas deuses caem. À noite, saí para as ruas. Lisboa fervia, manifestações em Marquês de Pombal, bandeiras portuguesas agitadas como fúria ancestral. Juntei-me à multidão, anónimo, gritando justiça, pela primeira vez. Mas no fundo, gritava por mim. O marido dela ligou, seu filho da puta, vais pagar por isto. Rime. Pagar? Eu já havia pago tudo.
De volta, o laptop mostrava traçadores da PJ aproximando-se. IP spoofing falhara parcialmente. Tempo de fugir? Não ainda. Uma última fase, transferir tudo para contas de famílias despejadas, anónimas doações que o banco nunca recuperaria. Milhões para os pobres que eles pilharam. Mas Ana. Ela batia à porta da minha memória. Mano, por favor. Para com isto. Podemos consertar. Consertar. O riso dela ecoava, mas agora misturado ao meu. O sol punha-se no Tejo, tingindo de vermelho sangue. O fim começava. A cidade pulsava como uma ferida aberta, sirenes uivando pelas avenidas de Lisboa como almas penadas, e eu sentia o pulso do caos no meu próprio sangue. As leaks haviam incendiado o país, jornais como o Público e o Expresso vomitavam títulos em negrita, corrupção no Atlântico, elites expostas, enquanto o primeiro-ministro prometia investigações num discurso televisivo que ninguém acreditava. Eu via tudo do meu quarto, cortinas corridas, o ar cheirando a café queimado e medo. O script finalizava, 100 milhões redistribuídos, um roubo rubiniano que deixava o banco oco como uma concha na praia do Guincho. Mas a vingança, ela vira-se contra o Vingador. Naquela tarde, enquanto o sol escaldava os telhados de Chelas, bateram à porta. Não Ana, pior. 2 inspetores da PJ, ternos cinzentos amarrotados pelo calor, olhos como falcões. Manuel Costa. Podemos entrar. O coração parou, o laptop quente no colo, o script ainda correndo em background. Deixei-os entrar, o quarto minúsculo sufocando-nos a todos. O mais velho, barba grisalha e sotaque do Alentejo, sentou-se na cama. Sabemos do ataque ao Atlântico. O teu IP foi traçado, tentaste mascarar, mas és amador. Amador. Rimo por dentro. Eu era o arquiteto. Não sei do que falam, senhores. Sou só um desempregado. A mais jovem, cabelo curto e olhar penetrante, mostrou o telemóvel, screenshots dos fóruns onde eu pesquisara brechas. Curioso, não? O irmão da gerente principal a fuçar no sistema do banco dias antes do colapso. Ana. Ela delatara-me. Ou era coincidência cruel? Ela é família. Falámos de problemas no trabalho. Eles trocaram olhares. A senhora Silva está sob custódia. Acusada de negligência. Diz que tu tens inveja, que ameaçaste-a. Inveja. A palavra cortou como navalha. Inveja da vida dela construída nas nossas ruínas. Ela mente. Ou melhor, ri-se de mim, como sempre. Saíram com uma intimação, depoimento amanhã na sede da PJ em Moscavide. Não saias da cidade, Costa. A porta fechou, e eu desabei, mãos no rosto. O script terminou, missão completa. Sistema em colapso total. O banco parara, ATMs vazios, bolsas em pânico, resgates governamentais sussurrados. Mas a vitória era cinzenta, como o céu de Lisboa em novembro. Liguei para a Ana, o número bloqueado agora. Mensagem de voz, traíste-me, Manuel. Por 100 euros. O Ricardo deixou-me, a casa é penhorada. Tu destruíste tudo. Lágrimas na voz dela, pela primeira vez reais. Apaguei, mas as palavras ficaram, gravadas como código. Saí à noite, o bairro de Chelas um labirinto de grafitis e sombras. Encontrei o João num bar de bifanas, o fumo de charutos espesso como névoa. Estás fodido, mano. A PJ tem-te na mira. Fugir. Bebi uma sagres gelada, amarga. Fugir para onde? Isto é Portugal, não há saída sem passaporte rico. Ele contou, protestos crescem, o Atlântico declara falência técnica. Famílias como a nossa recebem cheques inesperados, os meus doações. Tu és herói para alguns, disse ele. Herói. Ou monstro. O ódio por Ana havia-me tornado como eles, manipulador, frio. Voltei para casa, mas o sono era inimigo. Sonhei com o enterro, não, esperei, isso era futuro. No sonho, Ana ria no cemitério, laranjeiras florescendo em euros ensanguentados. Acordei aos berros, suor frio. O laptop, e-mails anónimos de gratidão.
Obrigado por expor os ladrões. Mas da PJ. Depoimento obrigatório. 9 horas. Ao amanhecer, dirigi-me a Moscavide, o trânsito parado por manifestações. O prédio da PJ era um bloco cinzento, guardas armados como em filme de máfia. Na sala de interrogatórios, luzes fluorescentes zumbindo, o inspetor grisalho, confessa, Costa. O código é teu, assinatura única. Mostraram logos, o meu túnel, as transferências. Quebrei. Sim. Por ela. Pela família. O banco matou-os. Contei tudo, o pai, a mãe, o riso de Ana. Eles anotaram, impassíveis. Vingança não é lei. Traição cibernética, 10 anos. Mas no fundo dos olhos dele, um brilho, alentejano, como o meu sangue. O sistema está podre, rapaz. Mas tu o tornaste pior. Saí dali em liberdade condicional, pulseira eletrónica no tornozelo como coleira. Ana esperava fora, sozinha, o carro dela vendido. Manuel. A voz rouca. Porquê? Abracei-a, o cheiro dela a perfume caro misturado a derrota. Porque amava-te demais. E odiava o que te tornaste. Chorámos ali, no estacionamento, o Tejo distante testemunha. Mas o ódio não morre fácil. Naquela noite, no quarto dela, agora vazio, mobília leiloada, planeámos fugir. Não para sempre, mas para recomeçar. O banco caíra, mas nós. Cinzas. Os dias seguintes foram um vórtice, Lisboa um caldeirão a ferver com o vapor da revolta, e eu e Ana, 2 náufragos agarrados a destroços flutuantes. A pulseira no meu tornozelo piscava como um farol traidor, limitando-me a 5 quilómetros do centro, mas o meu espírito vagava livre pelo abismo que criara. O Banco Atlântico era oficial, falência declarada, o governo injetando bilhões em resgate que cheirava à podridão. Manchetes no Diário de Notícias, escândalo do século, um irmão vingador. Eles sabiam, leaks anónimos, o meu nome sussurrado nos corredores do poder. Ana mudara, a executiva polida dera lugar a uma mulher de calças jeans e camisola velha, o cabelo preso no rabo de cavalo desleixado como nos dias de Alfama. Instalámo-nos num apartamento minúsculo em Intendente, mobília de IKEA e paredes finas que deixavam passar os fados dos vizinhos. Isto é temporário, disse ela na primeira noite, servindo sopa de peixe de uma panela lascada. Vamos recomeçar. Juntos. Recomeçar. A palavra era doce, mas o ódio residual azedava. Sentávamos-nos à mesa, o luar filtrando pelas cortinas baratas, e falávamos, não de vingança, mas de fantasmas. Eu traí-te, confessou ela, olhos no prato. Quando casei com o Ricardo, cortei os laços. Achava que subir era sobreviver. Mas o banco corrompeu-me. Eu assenti, a colher parada. E eu? O script era para ti, mas virou-se contra todos. Agora, o país sangra por minha causa. As noites eram piores, insónias partilhadas, cigarros fumados na varanda minúscula, o cheiro a pão fresco das padarias madrugadoras misturando-se ao nosso desespero. Ela contava histórias do banco, festas em rooftops com vista para o castelo de São Jorge, senhas de acesso trocadas por favores. Eu via os despejos, Manuel. Famílias como a nossa. Mas fechei os olhos. E eu? Eu abri os meus. E ceguei-nos a todos. A PJ chamava semanalmente, atualizações, ameaças de julgamento. O inspetor grisalho, num café em Alfama, confidenciou, o procurador hesita. És herói para os média, o vingador do povo. Mas a lei é lei. Herói. A palavra pesava como chumbo. Protestos continuavam, em Belém, milhares acampavam contra os bancos, fogueiras iluminando cartazes com o meu rosto pichelado. Uma noite, Ana quebrou, eu ri de ti porque via o pai em ti. O fracasso. Temia que me puxasses para baixo. As palavras cortaram, mas curaram. Abracei-a, sentindo os ossos dela proeminentes, emagrecera como eu. E agora? Caímos juntos. Fizemos amor ali, na cama estreita, não por paixão, mas por redenção crua, corpos entrelaçados como raízes das laranjeiras. Mas o passado mordia. O Ricardo ligou,
sua puta traidora. O divórcio vai te deixar na rua. Ela desligou, tremendo. Eu planeava o contra-ataque, um último script, para expor os ativos dele offshore. Não, suplicou ela. Para, Manuel. Ou tornamo-nos monstros. Monstros. Sim, éramos. Saímos para passear, o elétrico 28 rangendo pelas colinas, parando em miradores onde o Tejo se estendia como uma cicatriz prateada. Lembras-te das festas de Santo António? Perguntei, mão na dela. Sardinhas grelhadas, manjerico nas portas. Ela sorriu, fraco. Éramos felizes. Antes do banco. O julgamento aproximava-se, data marcada para o Tribunal de Lisboa, câmaras à porta. Eu preparava-me, escrevendo confissões num caderno gasto, não desculpas, mas verdades. O ódio fora o motor, mas o amor fraterno o freio tardio. Ana testemunharia a meu favor, ele agiu por dor familiar. Mas o júri. Portugal, terra de saudades e justiça seletiva, decidiria. Na véspera, visitámos a campa dos pais em Benfica, flores silvestres no túmulo. Perdoa-nos, sussurrei ao vento. Ana chorou, eu devia ter dado os 100 euros. E mais. O sol punha-se, tingindo as lápides de ouro. Voltámos em silêncio, o autocarro sacolejando como a vida. Naquela noite, o script final, não destruição, mas reparação. Doei os restos offshore para uma fundação anti-despejos, anónima. O laptop morreu num rio, afogado como segredos. Ana dormiu ao meu lado, respiração calma. Eu velava, o ódio agora uma brasa fria. O banco parara, mas nós renascíamos, frágeis como fado. O tribunal era um coliseu de mármore frio em Lisboa, ecos de passos e sussurros enchendo o ar como névoa do Tejo, e eu entrava algemado mas erguido, o peso das correntes leve comparado ao da alma. A sala lotada, jornalistas com blocos, famílias de vítimas do banco com olhos famintos por justiça, Ana na primeira fila, pálida mas firme, o cabelo solto como bandeira de rendição. O juiz, um homem de barba branca e sotaque minhoto, bateu o martelo, julgamento ao cidadão Manuel Costa por ciberataque e fraude. Os dias foram um desfile de testemunhas, o inspetor Grisalho descrevendo o caos, milhões evaporados, economia em risco, mas admitindo, o whistleblower expôs corrupção sistémica. Clientes despejados subiram ao banco das testemunhas, vozes trêmulas, recebi 50.000 euros anónimos. Salvou a minha casa em Setúbal. Herói, de novo. Mas o promotor rugia, terrorismo digital. Ele destruiu empregos, pôs em risco o país. Eu falei por último, voz e quando nas paredes altas. Não nego o crime. Mas o banco matou a minha família, o pai enforcou-se por dívidas, a mãe morreu sem tratamento negado por eles. A minha irmã, ali, riu quando pedi 100 euros para sobreviver. O script foi vingança, sim. Mas também justiça para os esquecidos de Portugal. Lágrimas, não minhas, mas da plateia. Ana levantou-se, eu falhei como irmã. Ele agiu pelo nosso sangue. Perdoem-no. O verdito veio ao entardecer, o sol filtrando janelas em raios poeirentos, culpado, mas pena suspensa, 5 anos de liberdade condicional, restituição simbólica. O tribunal reconhece o catalisador social, leu o juiz. A sala explodiu, aplausos misturados a vaias, câmaras flashando como estrelas cadentes. Saí livre, Ana ao meu lado, o ar de Lisboa fresco como vinho verde. Acabou, disse ela, apertando a minha mão. Mas acabara. O Atlântico renascia como novo Atlântico, sob escrutínio, mas vivo. Nós. Mudados. Alugámos uma casa pequena em Cascais, perto do mar que uiva segredos, eu a dar aulas de programação em escolas públicas, ela a consultora ética para ONGs financeiras. As noites eram para curar, caminhadas na praia da Conceição, conchas estalando sob os pés, o Atlântico lambendo feridas. Eu enterrei o ódio, confessei uma vez, ondas batendo. Mas sinto falta da fúria. Ela sorriu, vento salgado no rosto. A fúria constrói, mas destrói. Agora, construímos juntos. Um ano depois, o solstício de verão, plantámos laranjeiras no quintal, mudas frágeis como promessas. Pela mãe, disse ela. Pelo pai.
O Tejo distante brilhava, não mais sangue, mas ouro. O riso dela agora era leve, partilhado, quando eu contava anedotas de alunos. 100 euros. Compramos uma casa com isso agora. Mas no profundo, o eco, o banco parara, mas o sistema persiste, como o fado, melancólico, eterno. Eu via nas notícias, novos escândalos, famílias lutando. O script morrera, mas a lição vivia. Vingança é um fogo que queima o vingador, mas às vezes, ilumina o caminho. E assim, em Lisboa eterna, sob céus de azulejos, renascemos. Irmãos, não inimigos. O ódio enterrado sob laranjeiras, florescendo em perdão. Ou quase.